aí começam os maiores desequilíbrios, né? Sim. Qual é o meu propósito? O que que eu estou fazendo aqui? Aí entra a comparação o tempo todo, entre todos esses conflitos que a gente vem vendo, né, ao longo desse tempo. A frase de hoje é inspirada num livro que eu li recentemente, na semana passada, que é chamado Os Quatro Compromissos. Eu sempre gosto de começar o podcast com uma frase que é muito importante e que está me tocando no momento. E a frase é: se quisermos transformar o futuro, precisamos começar transformando os acordos que fazemos com nós mesmos. Eu sou o Adriano Numeriano, eu sou um alquimista dessa nova inteligência, que é a inteligência artificial. Eu empreendo com tecnologia e inovação há mais de uma década. Sou fundador também da 3F Connect, uma empresa que tem o foco de apoiar médicos e clínicas de saúde com também automação e inteligência artificial. E este é um Entre Conexões, é um espaço exclusivo para a gente falar de saúde, do futuro da saúde, de liderança e de inteligência artificial especificamente. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber a Flávia Carina, é uma querida, ela é dentista e que tem junto à odontologia uma análise biológica, analisando não somente, por exemplo, o dente isolado, mas também ambiente, estilo de vida e uma terapia integrativa e assim por diante. Então é muito interessante, estou bastante entusiasmado aqui de entender como tudo isso se compõe. O nosso tema de hoje é a transformação digital dentro do ecossistema de odontologias. E muito prazer, obrigado pela sua visita, pela sua, pela sua essência, pela sua pessoa estar aqui, pela sua presença. Fico muito honrado do seu tempo aqui comigo. E todo podcast, eu crio um ritual, né? Então, assim, eu sou cheio de rituais. E pro podcast, as minhas duas primeiras perguntas são como é que você chega e qual é a sua intenção para essa conversa? Então, acho que podemos começar abrindo espaço aí, ancorando espaço por esse lugar. Bom, eu chego aqui muito grata e muito feliz em poder partilhar tantas coisas que eu vivo dentro do consultório hoje e que eu escuto tanto assim, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Então eu agradeço, dentro dessa gratidão, a Uhum, oportunidade de estar aqui com você, Adriano, e poder contar para você aí um pouquinho qual é a diferença dessa odontologia que a uhum, gente tem praticado lá dentro, uhum, né, num nível muito uhum, mais elevado, né, e a minha intenção é que chegue essa essas portas de uma odontologia mais integrativa, uhum, humana, uhum, e saber que isso existe, isso é possível e servir como uma escolha, né, para quem de repente olhar ali e falar assim: "Poxa vida, eu nem sabia que isso tinha, mas gostei". uhum. Uma odontologia mais consciente. Maravilha. Muito bom. Excelente. Bom, eu tenho algumas perguntas para nos nortear aqui. Combinado. É, Não, nada fixo, a gente pode ir no sentir também. Mas eu queria começar com o básico, assim, né? Porque eu gosto muito das perguntas básicas para entender com quem eu estou conversando, o que aquilo representa em termos de contexto, né? Porque às vezes é uma coisa simples, mas você está dentro daquele ambiente. Então, a minha primeira pergunta é: o que representa a saúde bucal para você? Porque você vive disso, você estudou para isso, está dentro de você. E para mim é tipo assim, pô, vou deixar o dente limpo e comer e beleza. Ficar com o dente na boca, não ficar feio. Pronto. Mas para você pode tem um outro olhar, né? Como é que é esse olhar? Sim, eu vou falar um pouquinho eh, sobre quem eu sou, né. Meu nome é Flávia Carina, eu sou cirurgiã dentista há 20, nossa, estou até perdendo as contas, mas acredito Uhum, que há 23 anos já. uhum, Sou formada, especialista em periodontia, que é a uhum, especialidade da base da boca, né, o osso da boca. Sou fundadora do Sorriso da Alma, que é a minha uhum, empresa agora. E a minha visão da odontologia, ela foi mudando ao longo desses 23 uhum, anos, né. Desde que eu me formei, eu tinha uma visão dessa odontologia mais, eh
mais sintomática. Então, quebrava-se um dente, eu ia lá, né, consertava o Consertar. dente, não conectada. Reativa ali, né? Pô, É, quebrou, doeu o resolve. dente, sangrou, o problema é periodontal, fragmentada, eu diria, né. Tá. Então tem um especialista que cuida da gengiva, o especialista que cuida do canal, o especialista que faz a parte de dentística, e aquilo começou a não a ver que não me trazia felicidade aquilo, né. E aí, há 7 anos, eu integrei as práticas integrativas no meu trabalho. Então, hoje eu sou uma dentista integrativa, onde eu conectei, através de muitos estudos, através Uhum. das leis biológicas, através da odontologia biológica, a integração de que um dente, ele vai ter uma correspondência com o órgão, com tecidos, que tudo se comunica Uhum. através de meridianos, né, essa parte do corpo todo, integrando não somente isso, mas também vamos dar um exemplo, as emoções, que nós Uhum. tudo se comunicando. Então, às vezes eu como periodontista, Uhum. eu atendo, por exemplo, pessoas que estão grávidas, né. Uhum. Por que que a grávida relata para mim toda vez: "Ah, eu comecei a ter mais sangramento quando eu fiquei grávida". Quais desequilíbrios hormonais que levaram Uhum. a ter o problema da periodontia, a ter um sangramento de gengivite, o que que levou aquilo? Então isso por si só já bastava para que Uhum. eu colhesse a informação de que um desequilíbrio de vitamina, de suplemento, um corpo mais intoxicado podia comprometer a saúde da boca. Uhum. Então agora eu volto para a tua pergunta Uhum. para responder, né, como eu vejo, né, a boca para mim hoje é o grande portal, né, Uhum. para eu chegar em como está o corpo da paciente também. Para mim tudo é uma resposta. Então, hoje na clínica, no consultório, eu não atendo somente o dente mais, eu faço uma anamnese, com o paciente, para começar a conectar todos esses pontos na boca. Então hoje a boca para mim é um mapa de dizer: "Olha, aqui tem saúde, não só a boca como a língua, se tem Uhum. sangramento, se tem cárie", e aí a partir daquele dente ou daquele sintoma, eu vou puxando junto com o paciente e através de alguns outros exames, o que aquilo corresponde com o corpo. O que aquilo tem a ver, por exemplo, com uma dor de cabeça que ele está sentindo todos os dias, o que isso tem a ver com uma fadiga crônica, o que isso tem a ver com aquela dor de estômago e o que isso tem a ver com o conflito que ele pode estar vivendo na vida naquele momento. Então, a boca, para mim, passa a ser um reflexo, de fato, da Uhum. saúde, porque é a partir dela que eu mapeio e é a partir dela que a gente vai buscando Uhum. um planejamento Uhum. para Uhum. cura, né, Uhum. do conflito que está vivendo, não somente o problema da cárie, não o Uhum. problema da perda do dente. O que realmente gerou aquele problema? Eu acho que é indo para São as raízes, né. São 23 anos aí que você está comentando, né? E Sim, imagino que você pegou algumas diferentes fases da odontologia, né? muitas. Até em termos de tecnologia também. Sim, O que te tocou para poder ir por um lugar assim integrativo, né? Eu percebo que a medicina como um todo, ela tá indo por esse lugar. Eu não sou médico, eu sou um nerd de tecnologia que se conecta com a área da saúde através do meu fazer, mas eu não sei como isso se deu, mas eu percebo que a medicina começou a notar também essa saúde integrativa. Então agora tá, muitas clínicas que a gente vai e tem lá o médico A, B e C que tem a correlação entre eles e você já fica na clínica ali, você já faz tudo, né? Então, o que te tocou para você ir para um lugar integrativo e não continuar num trabalho convencional, que é o padrão? Foi o que você estudou, tem sim. cárie, remove, pô, tem um canal para fazer, faz, trata, e é isso. Faz uma limpeza, acabou. Foram as respostas. Então, por exemplo, como periodontista, né, eu trabalhava já como especialista e fazia todos os protocolos, muitas vezes cirurgias de raspagens mais subgengivais, Uhum. enxertos,
E o que acontecia é que na manutenção dos meus próprios pacientes, na própria clínica, eu via que não tinha o resultado que eu esperava, que estava escrito no livro que eu teria fazendo aquele procedimento. Então, às vezes, o paciente vinha, eu fazia uma limpeza, fazia todo o protocolo, e passava um tempo, ele continuava com uma perda óssea, ele continuava com sangramento. E muitas vezes, lá atrás, falavam pra gente assim: "Ah, mas o paciente de pério, o paciente ele não é um colaborador". E isso foi uma das coisas que eu mais observei que não eram reais. Tinham pacientes que extremamente, assim, cuidadosos, que Uhum, escovavam, que passavam fio e que mesmo assim mantinham aqueles problemas. Então essa uhum, pergunta, ela sempre ficava ali para mim: "Mas como é que isso acontece?". E aí eu acredito, Adriano, que quando a gente pergunta, quando a gente abre essas portas para o universo, ele fornece as respostas. uhum, E aí foi quando eu integrei no curso, né, de uhum, odontologia biológica, a qual eu vi um novo mundo ali, que se eu removo as toxinas do meu corpo, o corpo começa a se reorganizar num sistema de saúde. Então, eu fui fazer em mim o que eu aprendi. Fui vendo as movimentações e o que essa integração no meu corpo ela fazia, e a partir de então comecei a tratar os meus pacientes com suplementações, porque a questão da gengiva não era um problema só uhum, físico, às vezes ele estava com deficiência vitamínica, ele estava com uhum, deficiência hormonal, um desequilíbrio, e fui começando a entender como é que estava o estresse dele, como é que estava o corpo dele, integrando também no consultório. Integrando práticas integrativas como ozonioterapia, eu utilizava muitos remédios para fazer uhum, alguns procedimentos e está tudo bem, uhum, mas aí eu comecei a usar, por exemplo, ozonioterapia, usei algumas outras técnicas que me traziam resultados clínicos com uhum, o meu paciente completamente diferentes e de uma uhum. forma mais rápida. A partir disso, eu acredito que uma vez que você faz, que você vê na clínica, não tem como desver. Não tem como mais desver e falar: "Puxa, não é integrado". Não, eu comecei a partir do momento que eu fazia uma anamnese, o paciente relatava: "Eu tenho um problema de estômago". Eu puxava para a radiografia panorâmica e naquele meridiano tinha um dente com um foco bucal, X. Eu falava: "Poxa vida, então isso daqui não é do nada que isso acontece, isso eu estou vendo o relato do paciente". E aí foi assim que eu mergulhei de fato nessa visão, né, de medicina integrativa, e assim, para isso, é necessário médicos e uma equipe, Uhum, digamos assim, que apoiem esse paciente também dessa uhum, forma, porque não adianta eu tratar assim, se uhum, fora, uhum, vai se tratar isolado, né, o uhum, médico do dedinho, fazer de uma forma uhum, fragmentada. Então a gente vem unindo forças nesse campo integrativo para tratar o paciente de uhum, uma forma inteira, uhum. né, e É foi aí. quase uma teoria do mito da caverna, né? Uma vez Exato, visto, não exato. dá para Não desver, não né? dá para Assim, não desver. tem. Ó, saiu da caverna, agora você entendeu. Agora realmente a É, perspectiva fica é diferente, né? exatamente isso, e eu quero até complementar o mito da caverna, porque eu amo filosofia, né, a Uhum, professora Lucilena é uma das minhas grandes mestras, uhum, e até essa questão da saúde, para mim, linka com a questão da separatividade. uhum, Então, nós fomos fragmentados culturalmente pela teoria da separatividade e sim. que agora eu estou percebendo, em nível consciente mesmo dos grupos, de tudo mais, que fala em consciência, de integração, que nós já estamos migrando para uma era aonde nós estamos ficando mais inteiros, mais integrados. E se somos um fora, somos um dentro Dentro. também. Sim. Então a boca, ela obviamente tem uma comunicação com seus Uhum, pró-receptores com todo o corpo. Desde a mastigação, tudo vai ter um impacto do que você coloca na sua boca. A fala, então tudo vai se comunicar. E eu acredito que essa nova era da integração, ela uhum, já está juntando também a parte da saúde, né? uhum. Sim, sem dúvida. E como é que tá no cenário Brasil, assim, né? Eu, sinceramente, eu nunca pesquisei isso na vida. Eu não tenho a menor ideia. É, como é que tá a saúde bucal, assim, no Brasil? A gente cuida
não cuida, assim, sabe? As pessoas não têm uma consciência ainda. Eu ouço, quando você fala assim, em termos públicos, né? Você vê o SUS, né, atendendo aí muitas consultas corriqueiras para mulher, para o homem, mas eu não conheço, acho que ninguém assim, nunca ouvi ninguém falar, amigo do amigo, que foi no SUS para um dentista. Eu sei que deve ter também, porque faz parte da saúde, mas eu não sei qual é a relevância disso dentro de todas as especialidades dentro da saúde, né? Você tem algum dado assim, uma referência disso? Atualmente, assim, eu não tenho dados específicos, mas em vários momentos da minha vida eu já, inclusive, Uhum, já trabalhei com pessoas que uhum, trabalhavam em uhum, sistemas públicos. Eu acredito que aqui no Brasil tem, tem, uhum, tem um giro, né? É claro que uma demanda muito pequena comparado com o que precisa, uhum, mas eu acho que culturalmente a gente ainda, comparado com países de fora, no nível uhum, de cuidar da saúde bucal, uhum, ainda nós estamos bem. Porque eu uhum. tenho É. pacientes, da Europa, eu tenho pacientes dos Estados Unidos que falam que, assim, as pessoas não escovam dente. Eu fui para a China em 2023 e vi que também não funciona lá. Então, assim, culturalmente, se eu disser para você, eu acho até que a gente está bem. Recentemente foram proibidos os amálgamas dentárias, que é um perigo. O que que é isso? Amálgamas são aquelas restaurações prateadas Ah, que se tá. usavam na minha época, né, na minha faculdade. A gente utilizou bastante ainda. Eu sou de uma geração, sou de 1980, em que eram colocados em escolas públicas, inclusive, amálgamas dentárias. O amálgama, a gente sabe já hoje que ele é composto de 50% de mercúrio. Mercúrio é uma neurotoxina, então doenças de diagnósticos como Alzheimer, eh Parkinson, autismo, tem muita associação com o nível de mercúrio no corpo muito elevado. Uhum, Então, assim, já tivemos o avanço, por exemplo, de que os amálgamas dentárias já estão proibidos, né, em grande uhum, parte. Então eu sinto que a gente está avançando, tá? Eu acredito muito em terapias aqui. Acho que a gente pode melhorar cada dia mais, principalmente com colegas dentistas, integrando que o quanto eles também são contaminados diariamente, né? A gente trabalha num movimento muito tóxico de desgaste de prótese, de tirar amálgama, por exemplo, o dentista é o mais uhum, contaminado com isso. Eu sinto que dá para melhorar muito, muito a consciência do que tem em cada coisa que é colocado na boca e do que aquilo causa para o uhum, corpo como um todo. uhum, Eu acho que isso a gente uhum, pode melhorar muito, uhum, estamos no caminho, né? Procurar materiais e métodos menos invasivos faz parte da filosofia biológica a qual a gente trabalha, uma odontologia mais sustentável, mais uhum, orgânica. Então, eu acho que isso pode cada dia mais melhorar, essa é a intenção uhum, nessa fala. E compreender que não é um pedacinho de dente, é algo que você vai colocar ali, se é um dente que está perdido, aquilo vai modificar toda a estrutura física, vai uhum, modificar a estrutura mastigatória, que pode dar bruxismo, que pode dar problema no fígado, que pode gerar muitos transtornos. Então, eu penso que a gente pode melhorar muito em saber ter consciência dos materiais que são colocados e principalmente que aquilo vai comunicar com todo o corpo, uhum, com toda a saúde sistêmica do corpo. uhum. Isso eu acho que é o Maravilhoso, mais importante agora, né, mas maravilhoso, sinto maravilhoso. Assim, que eu realmente, é, eu nunca ouvi assim, tá? Essa linha de trabalho, assim, em sim, relação à parte odontológica, né? O que que você, qual é a sua visão, assim, sobre essas faces agora que as pessoas estão utilizando, né? as lentes, As lentes, isso, as lentes. Como é que é isso em termos de saúde? Porque quando a gente tá falando de elementos, é um elemento sim. que não é biológico que tá no corpo da pessoa, indo na sua linha de pensamento. Isso não é ok? Ou tem já algumas versões mais biológicas que são mais aceitáveis?
Como é que Polêmica essa, hein? é, você porque é Isso algo é eu polêmica. falo porque, assim, tem hoje em dia, hoje é muito convencional, né, Sim, você isso vê na é a televisão, estética, né? é uma questão Não, e estética. é muito importante essa pergunta, adorei, Uhum, tô brincando, uhum, mas é polêmica uhum, e eu acho muito importante ela ser falada. Eu não sou contra nada, eu acho que a consciência de cada um é de cada um. Mas o primeiro ponto que eu pergunto para o meu paciente, vamos começar lá do básico. Por que é que eu estou incomodado com a minha boca? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. É realmente a boca ou é algum transtorno de identidade que você está passando naquele momento uhum, e que você acha que vai resolver fazendo um padrão igual para pertencer a um núcleo uhum, ou a um movimento, porque esse é, para mim, é o que leva a fazer as uhum, lentes. É eu não estar me aceitando, a não identificando e não gostando o quê? De mim. uhum, Então, isso eu tenho trabalhado junto aos meus pacientes, utilizando a medicina germânica, né? Que ali, através da medicina germânica, a gente chega com esses conflitos, né? Terapêuticos mesmo, do uhum, porquê que você quer fazer aquilo. Ok, beleza, vamos fazer as lentes de contato. O que são as lentes? Hoje, minimamente invasiva, mesmo uhum, minimamente invasiva, ocorre um desgaste do elemento dentário uhum, e aí, na sequência, é moldado, vai para o laboratório e uhum, vem uma lâmina que hoje é de cerâmica, biologicamente compatível, um uhum, pouco melhor do que o metal. uhum, Porém, entre essa lente e o dente, que é um sanduichinho, vai um material adesivo. Esse material adesivo vai ficar em contato com o dente. uhum, Se eu estou dizendo para você que o dente tem uma história e que cada dente vai ter uma comunicação com o corpo inteiro, qual é a resposta desse material, que muitas uhum, vezes é tóxico, tem metal, tem chumbo, tem uhum, parabenos ali, uhum, e que vai ficar em contato 24 horas com o dente, que eu costumo falar que é igual um shiitake. uhum, Se você comer cúrcuma todo dia, você vai ver que seu dente vai ficar amarelo. uhum, Imagina você com um material tóxico de sanduichinho grudado no seu dente. Ao longo dos anos, o que é que vai acontecer com aqueles meridianos? Putz, comecei a ter uma infecção de urina que não cessa. Fui no uhum, médico, ela não passa, não passa, mas eu tenho lente de contato de canino a canino, os uhum, meridianos do rim. Aí ela fica uhum, tratando o rim o resto da vida, sendo que um dos tóxicos pode ser aquele material que está embaixo da lente. uhum, Entramos em outro tópico. Aí vamos avançar mais um pouquinho. uhum, Poxa vida, fiz a lente, mas eu estava com aquela crise de identidade para uhum, pertencer. Olhei no espelho depois de um mês, igual comprar aquele carro, aquele Porsche maravilhoso, uhum, porque eu achei que eu ia uhum, bombar com aquele Porsche. Eu comprei um Porsche na boca, né? uhum, Mas agora eu olhei para esse Porsche aqui, ele não tá tão legal. Puxa vida, eu não tô gostando muito mais, não tá legal. E tem o prazo de validade dela, né? Aí eu acabo ficando escravo, porque o resto da vida vai ter que o quê? Fazer a manutenção no Porsche. E pasmem, né? Esse Porsche muitas vezes gera muita inflamação. O que eu tendo de paciente com gengiva extremamente inflamada depois de colocar a uhum, lente é impressionante. Ah, eu quero tirar porque agora eu tenho consciência. uhum. Agora não dá mais, né? Vai Desgastou o deixar o dente. dente desgastado e vou ficar com Uhum, aquela lente e sem identidade. uhum, E hoje eu faço uma análise terapêutica do meu paciente de acordo com a posição dos dentes. Então, se o dente, por exemplo, o lateral, ele está um pouquinho girovertido, eu posso te dar uma informação hoje de que o seu relacionamento, por exemplo, a sua questão relacional, ela está atrás da sua identidade. Eu posso te dar informações uhum. olhando aquilo, até pela sua ancestralidade, que se você colocar uma lente, eu já não sei mais quem era você. É porque tem a sua característica, né? Como se tivesse todo mundo Tirou, utilizando uma máscara igual, né? exato, o espaço do dente. Por exemplo, Meu você, o caso. seu caso, é Aham, o diastema que a gente chama. aham, Tem um diastema entre o 11 e o 21. Aqui existe um conflito de separação.
Uhum. Então, são histórias muitas vezes que houve separações quando era criança, meu pai se separou, Uhum. algum conflito de separação. Aí muitas vezes vai lá, coloca uma lente para fechar, mas o conflito não foi resolvido. Uhum. E aí o que acontece? Muitas vezes a lente cai, começam a dar Uhum. vários problemas naquele mesmo dente que você fala, gente, eu já tratei esse dente 1000 vezes, porque o conflito não foi Uhum. jogado uma sementinha ali para Entendi. ser conectado. Uhum. Então, é mais uma coisa que eu falo, não é só a boca. Tem muitas nuances atrás do desejo de colocar lente. E aí colocou, vai ter as questões físicas, né, do material e do financeiro também, né, Sim, que vai sim. ficar de uma certa Tem uma forma manutenção escravo, tá mais escravo para o resto da vida a fazer as tem manutenções da lente, né? uma A manu quebrar, a estar numa festa de Natal, de Réveillon e pum, na verdade, um cair. senso de urgência diferenciado agora, né, porque até então, Diferenciado. pô, meu, caiu aqui Pode acontecer qualquer coisa. Vou comer a essa minha lente. maçã aqui que vou puxar. Putz, mas eu tenho essa lente. Será que eu posso? Tem um desequilíbrio que eu tô mais no luta e fuga, tô estressado. Vou apertar. Pode quebrar a lente? Pode Pode, quebrar. entendi. Então, por que é que eu vou passar uma vida acionando isso? Se você for ver, né, tem muita gente jovem, assim, né, 30 Muita. e poucos anos aí, 20 e poucos anos já aderindo a lentes, e aí você entende que a pessoa tiver um período de vida de 85 anos, a pessoa vai ficar 55 anos com É. aquilo ali no seu organismo sendo alimentado o tempo todo, né? Nesse lugar, sabe, Adriano, o que a gente mais tem trabalhado no consultório é consciência e amor próprio. Maravilha. São duas palavrinhas assim que é carro-chefe no consultório. Amor É, próprio e consciência. Então, eu passo o que é, a gente vê se é compatível para, assim, você pode fazer o que você quiser. Mas eu lembro até de um menininho, eu vou contar essa história rápida para você ilustrar. Era super jovenzinho, né? E aí ele falou assim que ele queria fazer clareamento porque ele achava que os dentes dele eram muito amarelos, né? E era uma criança. E aí eu disse para ele assim, né? Eu falei assim, não, tá tudo bem se você quiser, né? Mas você sabia que as gerações, os orientais, eles têm os dentes mais amarelados. E, historicamente, quem nasce com os dentes amarelos, como o seu, são pessoas que vêm de uma ancestralidade muito sábia, hum, pessoas que uhum. você, eu diria que você é um rapazinho pequeno, mas que você é muito sábio. Ele deu um sorrisinho assim de lado, assim, Yes. tipo, Nossa, agora sim. putz, agora sim eu entendi por que que meu dente está amarelo, agora sim. Uhum. Foi um outro lugar. Não significa que amanhã ele não pode, de repente, querer fazer um clareamento, mas eu já dou um lugar para ele falar assim: goste de você, goste É. desse seu diastema, só você tem esse daí, Eu percebo que a gente está num sabe? momento assim da humanidade, né? Que as diferenças elas estão sendo mais repelidas, né? A individualidade ela tá mais repelida hoje em dia, né? Sim, sim. Hoje é, é quase que você vê as mulheres, né? Assim, você vê uma padronização nas mulheres, né? Todas querem estar com o mesmo tipo de corpo, os mesmos procedimentos, as mesmas coisas. Então, eu não acho que isso é só um efeito de tribo, né? Um efeito de manada, né? Eu acho que tem sim um fato de Pertencimento. Existe pertencimento. muitas feridas de pertencimento. É, Então, para a gente se sentir pertencente ao grupo, acaba se fazendo essas coisas. essa concessão. Só que aí É, você perde a sua individualidade, né? A sua essência. Porque total, agora, se eu me pareço total. com você, eu já sou menos eu. Não, aí começam os maiores desequilíbrios, né? Sim. Qual é o meu propósito? O que que eu estou fazendo aqui? Aí entra a comparação o tempo todo, entram Uhum, todos esses conflitos que a gente vem, uhum. vem vendo, né? Vem vendo Ao ao longo longo do tempo. desse tempo em relação. Hoje, dentista, os meus pacientes falam, né? Eu estou indo total contra a manada, Sim. porque as pessoas estão formando para fazer o quê? Harmonização. Tem um mercado Harmonização, um hoje, mercado esse mercado de total. lentes aí, né? Lente, Ele é um mercado. mercado. Beleza! Assim como as cirurgias plásticas, assim como, né? Eu quero ficar com essa boca, eu quero. Mas o que causa essa boca em você? É que são viés, eu percebo É, que são vieses da persona que tá ali, do dentista, ou do médico, ou do profissional ali, né? Tem um viés
estritamente financeiro. Aí, que eu acho que são escolhas na vida. Você pode escolher realmente só focar no dinheiro e aí, entendeu? Sim, Causa e sim, consequência, tá tudo sim, bem. Então, quem sim, vai para esse lugar, sim. existe um, O um o mercado, né? objetivo é a intenção do tratamento, né? Eu sempre É. falo assim, qual é a intenção do tratamento? E é aí que entra hoje, eu acredito, que é o meu amor, o meu prazer e o meu entusiasmo no meu É. trabalho. Então, mas que eu tô dizendo, não é a É, questão do tipo assim, o cara não tá chegando ali e você falando, não, ó, legal, eu acho que você sentiu que a pessoa não tá satisfeita, vou oferecer uma lente. é Pronto, a lente isso. é não sei quantos mil reais aqui. Pronto, Isso. seja, não é um número assim, Não, né? não, não. O que é muito interessante, eu tenho conversado com muitos médicos, veio aqui o Luiz Cantoni, que é um otorrino e também trabalha com a voz, assim, então Sim, tem toda uma visão integrativa. E tem tenho percebido nas minhas conversas que há uma falta de conhecimento do profissional padrão, vamos chamar assim, de que é o profissional que se formou e veio com aquela bagagem de prateleira, de que o dinheiro tá somente nesses lugares aonde a mídia tá de alguma forma. Então, ó, agora a lente é o top porque os artistas estão fazendo, então é isso onde tá o mercado, vou inflacionar. E tem um lugar que eu tô percebendo que é esse lugar do atendimento personalizado, da medicina humanizado, né? integrativa, humanizado, que é extremamente potencial financeiramente também, entendeu? Tanto quanto Total, o cara quer total, colocar a lente, entendeu? Assim, então total. eu percebo que a área da saúde ela tem muito esse lugar. E eu quero aproveitar pegando um gancho aqui para minha próxima pergunta, é como você enxerga tudo isso acontecendo com tecnologia? Em termos assim, chegou um elemento novo agora. A IA não é nova, mas eu tô falando que para grande massa, IA é Sim. recente, né? Então a inteligência artificial entrou no lugar aí. Como é que tá a inteligência artificial para você assim no seu dia a dia, na sua clínica? Você usa, você não usa? Você percebe que seus pacientes chegam lá com mais informação do dente ou não? Bom, para mim tem me ajudado muito, né, não é há muito tempo que eu utilizo, mas esse último ano especificamente, com a fundação da minha empresa, que eu fui um momento de unir principalmente as informações, imagina, falar de dente, falar de órgão, falar de emoção. A inteligência artificial, ela tem me ajudado, assim, absurdamente para eu conectar, inclusive para eu passar a informação. Para eu deixar ela mais resumida, porque é tanta informação, eu tenho estudado tanto biorressonância, é muita coisa que para trazer para esse público e que às vezes está só buscando ou está tendo informação só de lente de contato ou picada dessa forma, trazer algo tão, né, diferente no mínimo, tão a IA tem sido uma porta para mim de conexão, para que eu possa Uhum, integrar isso, e dentro do consultório também tem me uhum, facilitado absurdamente a dar espaço para que a tecnologia haja, para uhum, que me dê tempo para eu fazer o que é para eu fazer mesmo, que uhum, é essa relação, que é eu compreender a dor de fato do meu paciente. Hoje eu trabalho com muita gente com trauma de dentista, então são processos de muita ressignificação, de cuidado, de trazer um chá quentinho, de fazer um uhum, escalda-pés, de trazer esse lugar de diferença que só eu posso fazer, uhum, que a IA não vai poder fazer. uhum, Mas o que a IA pode fazer, meu Deus, que ela faça cada vez mais. Então eu tenho utilizado tudo que eu posso e hoje estou com um grande uhum, gestor que uhum, você uhum, conhece também, que é o Marcos, que está me uhum, ajudando muito a uhum, implementar no consultório. Pretendo aumentar uhum, cada dia mais, uhum, né? Isso daí, porque eu acredito que é realmente o que vai nos liberar espaço para que a gente seja. Quanto mais tecnologia vem para me ajudar, mas obviamente sabendo os contras dela. Que hoje eu vejo também a questão da poluição eletromagnética, o quanto toda essa tecnologia, uhum, quanto o vício da tecnologia, o vício do uhum, celular, tem modificado
tudo no corpo, tem alterado o hormônio, tem alterado o sono, tem trazido bruxismo, e a gente tem conseguido observar isso e procurar através de terapias da natureza, como simples, como ground, como tomar sol, como dormir em tal hora, como práticas meditativas, como sair desse looping vicioso que também a tecnologia pode trazer. Então, eu posso te dizer hoje que eu amo a tecnologia, trabalho com a tecnologia, mas eu vou olhando a parte orgânica, o que é natural também. Então, como associar essas coisas, como neutralizar, como ter chips para neutralizar a poluição eletromagnética, como eu posso substituir, por exemplo, em alguns momentos, o implante de titânio por um implante de cerâmica, aonde a poluição eletromagnética ela vai agir de uma forma menor, como eu posso diminuir a carga tóxica de metais no corpo para que a tecnologia, as questões do Wi-Fi não impactem no corpo da forma como estão impactando. Então, eu acho que a gente anda de mão dada, tendo conhecimento para integrar, mas ao mesmo tempo saber o que ela pode fazer de ruim também. Então, tendo consciência para isso, eu acho que tudo é bem-vindo, desde que abra esse espaço, entendeu? Maravilhoso. E como que você tá percebendo isso dentro da sua clínica, assim, né? Do seu consultório ali? Como que você tá percebendo a inteligência artificial entrar nesse lugar, né? Porque agora, eu não tô dizendo especificamente o movimento clínico, tá? Eu tô Tá. dizendo, ou seja, você ali na boca do paciente mesmo, não é nesse lugar que eu tô dizendo, mas tudo que acontece antes e depois daquele momento. Na Então, empresa. isso, exatamente. Então, o paciente te procurar, entrar em contato, obter informação da sua empresa, você agendar aquilo, você dar informações para ele, como funciona, porque você é uma terapia integrativa, né? Então, tem Sim. muita informação que o cara que for ali, ele tem que saber, entendeu? Porque se ele chegar esperando que você vai, vem aqui, vamos tratar a cara e acabou, não é o seu formato de trabalho. E o relacionamento depois. Sim. Eu tenho uma visão, talvez romântica até demais da coisa, de como que a tecnologia não vai tirar empregos de quem não quiser, obviamente. Existe uma mudança, existe uma transição de eras, mas não vai tirar emprego e não vai afastar as pessoas. Mas ela pode realmente te dar mais informação, mais conexão. Através de, se eu conseguir, através de automação, conseguir programar o meu contato com o meu cliente de forma mais efetiva, eu já tô. Ele vai sempre receber uma mensagem minha ali de X em X tempo, para eu saber como é que tá a jornada dele, dessa transformação bucal que ele tem. E aí, a partir disso, eu vou ter essa interação. Então, é normal, eu adianto dizendo que às vezes eu pergunto sobre isso. E as pessoas querem me dar uma resposta. Não, já tô super tecnológico. Não é isso que eu percebo, tá? O que acontece, realmente, muitas pessoas que chegam aqui, muitos profissionais que chegam aqui estão no começo da jornada. Então, assim, Adriano, olha, eu tô realmente aprendendo isso. Ainda faço muita coisa no famoso Excel da vida e agora eu tô me adaptando. Então, eu queria que você explicasse, assim, como a parte agora de liderança, Operacional, né? organizacional, operacional, assim. Eu tô na fase, né, da gestão, da construção. E o que eu percebo já utilizando a IA, né, ainda não chegamos à automação final, porque é Uhum, a minha intenção colocar a uhum, automação final. uhum, Estamos alimentando como somos. Estamos, digamos assim, eu não sei, né? Aí você é uhum, o gênio do local, né? Mas é como se eu conversasse com ela, uhum, dizendo agora, nesse momento: olha, aqui é assim. uhum, Aqui a gente gosta desse tipo de fala. uhum, Então, nós estamos no momento de construção da nossa IA, do que uhum, nós somos, né? Desse sistema mais individualizado. E eu sinto que em breve, muito breve, já estaremos com toda essa automação para marcar uhum, consultas, para retorno, e que muitas vezes vai otimizar o meu tempo da minha própria colaboradora que trabalha uhum, comigo. Eu intenciono que ela tenha tempo para outras coisas.
que não sejam ficar confirmando consulta, que Uhum. não seja e que o paciente, o meu cliente, ele tem uma resposta rápida sobre quero saber como é sua consulta. Se eu deixar só para minha Uhum. colaboradora, pode ser que ela não consiga responder Ela hoje. pode É estar respondendo, humana. fazendo um agendamento ou respondendo uma questão, É resolvendo a nota fiscal. outra coisa, ela vai estar lá. Agora aqui eu já tenho uma rapidez para você já ter uma Uhum. resposta, se quer ou não, já saber valor. Uhum. Então, assim, a otimização do tempo, aonde eu, Flávia, acredito que hoje o que eu tenho de mais Uhum. precioso na minha vida chama-se tempo. Uhum. E se tem uma ferramenta sensacional que está vindo, que se usada com consciência, se usada com sabedoria, pode otimizar o meu tempo e sobrar o meu tempo para que eu possa fazer outra coisa, meu Uhum. Deus, isso vai ser implementado em todos os setores Eu, que eu eu, puder. eu vejo que, por exemplo, quem que vai muito para uma linha integrativa, né? Você está falando, desde a escada pesa, você oferecer um chá para a É, pessoa. Então, esse tipo de coisa é o que você vai ter mais tempo para fazer. exato, Assim, a minha visão é conversar, você realmente, relações todo o trabalho humanas, né? burocrático, parte dele vai É, ser feito aqui por automação, por IA, e a parte humana, você vai ficar com a parte humana. exatamente. Eu também pergunto para as pessoas que vêm aqui, você provavelmente deve ter um monte de amigo dentista. Um Sim. monte, né? Da faculdade, amigos que foram aparecendo. Tu percebe algum movimento também de inteligência artificial entre os amigos, assim? Esse é um tema que surgiu mais, ou não ainda aí, Adriano? Poucas pessoas disso falam dentro do meio da odonto. O que que você percebe? Eu acho que é um campo perceptivo mesmo, tá? Assim, não é nada estatístico que você precisa passar, mas é a minha estatística mental, né? Porque eu vejo muita gente que vem aqui do campo da saúde e fala, Adriano, e lá não chegou nada disso ainda. Eu acredito que tem muita gente que está curiosa já, mas Uhum. ainda utilizando o IA apenas para fazer post. Uhum. Para fazer post, para pegar receita de bolo. Uhum. Eu acredito que a demanda odontológica Uhum. hoje está tão, eu vou usar essa palavra Uhum. entre aspas, Uhum. neurótica, no Uhum. looping de trabalhar, de falta de tempo, de gerir a vida, e eu tenho um paciente daqui 15 minutos, daqui 10 eu já vou fazer isso, que não está nem conseguindo Uhum. ainda Uhum. ter noção de que isso pode ajudar, porque aí entra naquele viés, eu não tenho nem tempo para isso, porque não conseguiu pausar, não conseguiu centrar como um gestor. E eu vou falar isso de um lugar Uhum. onde eu vivi por muitos anos. Eu não tinha tempo, entre aspas, porque eu estava Uhum. trabalhando, estava o tempo todo naquele looping ali, né, para ganhar dinheiro, que volta naquele viés. Tô na busca do dinheiro para pagar a conta, viajar, Uhum. comprar a bebida que eu quero, tal, e tá tudo bem. Só que o gestor, o cara que vai operar a clínica e olha de cima, não dá para ficar nesse lugar. Então, quem não tem tempo para si, não tem tempo para ganhar Uhum. dinheiro, Literalmente. para enxergar isso. Então, eu acredito que a grande maioria não chegou nem lá ainda, Uhum. porque ainda está nesse looping. Uhum. Mas que eu acredito que é um grupo que é inteligente o suficiente para entender que isso vai facilitar muito, né? Vai ajudar muito. Mas acredito que é um Eu, mercado muito bom. eu fui na semana passada, eu fui em um evento chamado Lovable Day. Lovable é uma ferramenta americana e aonde você, através de linguagem natural, de o famoso prompt, como se você estivesse conversando ali Ah, no ChatGPT, por exemplo, você consegue criar aplicações. Você só consegue como se conseguisse criar um software para você explicando o que você quer que faça. Quero que tenha uma aba tal, uma informação tal. E, e ali também vi alguns profissionais, mas muita gente ainda do meio técnico, entendeu? Muitas pessoas que já são do ecossistema de tecnologia. Pra você ter noção, a gente estava num grupo de mais ou menos umas 70 pessoas. Acho que tinha um médico lá. Tinha muita gente de produto, das empresas, assim, de gerente de produto, mas da área da saúde, acho que tinha um especificamente. Isso me dá um pouco, me assusta um pouco, porque é um movimento que não tem volta. A IA, o formato dela não tem volta mais.
o formato da IA hoje vai mudar, ponto. Ela tá no começo. Mas essa transformação não tem volta mais, assim. É um caminho que... Então, eu percebo que quem não entrar nessa linha vai ficar muito para trás a nível de eficiência. Entende? Porque eu acho Entendo. que... Eu não tô falando a nível de qualificação profissional técnica. Sim, Então, eu sim, vou ter sim, 2 médicos. sim, Imagina que eu vou ter 2 médicos integrativos, sim. 2 dentistas integrativos maravilhosos, no mesmo nível técnico. Só que um vai performar muito mais do que o outro. E tecnicamente os dois são iguais. Muito pela questão de que um tem um suporte de informação, de tecnologia, que vai possibilitar ele dar mais tempo para o paciente, que é o que Isso, realmente isso, importa, isso. entendeu? É. Então eu vejo que a área da saúde, ela não percebeu ainda assim, e talvez essa não percepção é por conta que você falou. Esse looping de agenda, né? Eu tenho um É, paciente encaixado em cada... total, Um total. monte de paciente ao longo do dia não te permite O isso. trabalho primeiro, Adriano, eu sempre falo, né? É primeiro você. Primeiro é você dar uma pausa, para entender o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu quero, por que é que eu tô indo trabalhar, qual é a minha motivação. E aí, de fato, as transformações vão começar a acontecer a partir dessa consciência. É sobre isso. Então, eu acredito que a IA vai entrar ou por amor É, ou por dor. de alguma forma. Assim como a gente aprende ou no amor ou na dor. Eu estou procurando, particularmente, aprender no amor. Para mim, tecnologia também. Nossa, no começo do ano eu surtei, porque eu fiz uma mudança sozinha. Então, Uhum, desde que eu mudei, até a minha impressora, que era o Wi-Fi, eu tinha que entrar lá no uhum, HP, não sei do quê. uhum. Aquilo eu fiquei maluca. Eu falava para Deus, né? Eu falei, gente, mas eu não estou entendendo o que que eu estou fazendo nesse rolê. Sou dentista. E aí eu fui compreender o quê? Que eu preciso compreender para poder saber o que eu quero. Eu preciso compreender para eu contratar alguém, porque a Uhum, minha crença era assim: eu vou pagar o Adriano, não uhum. preciso fazer nada. O que que você quer aí, ó? Pelo amor de Deus, pega isso Se aqui, vira aí. se vira aí. E o que eu estou percebendo é, quanto mais eu alimentar a minha inteligência, mais informações eu vou poder passar para você, ou Uhum, enfim, né, para um especialista ali para me ajudar. uhum, Mas a construção tem que ser minha. Eu é que tenho que saber o que que eu quero. uhum. E o profissional hoje não sabe nem o que quer. Ele sabe que ele quer ganhar dinheiro. Você Fora isso, não sabe mais nada. sabe que é um ponto. Não, é maravilhoso esse ponto, porque muito das pessoas que eu converso na minha empresa, onde eu entendi que o meu contexto é o meu primeiro. A primeira contato com o interessado na minha empresa, que quer saber sobre automação, é educacional. Eu tenho que explicar para a pessoa o que, que é a coisa, para ela compreender. Uma vez feito isso, as pessoas me dão alguns feedbacks. Já tentei usar IA, já fiz isso, eu já tentei uma automação. Só que muitos não sabem realmente o processo que acontece já na empresa deles. É. Então, a pessoa chega, ela já tem o hábito de, meus pacientes ficam aqui num software específico ou numa planilha Excel, eu faço agendamento aqui no Google, Wiki, etc. Ele já tem um modus operandi de trabalho. Aí ele contrata alguém que destrói tudo aquilo, faz do novo, um zero. E ele não se adapta. É, E aí a coisa. E aí ficou é, pejorativo o contexto de automação e é. inteligência artificial, porque a pessoa não se adaptou. Mas no fundo, é que tanto quem recebeu o pedido não soube conduzir, com quem pediu também não soube pedir direito, porque os dois não se conversaram, né? Então, que não é o que eu gosto de trabalhar. Como a gente Maravilhoso. conversou esses dias, né? Então eu tenho falado de a minha ideia com os meus clientes sempre é entender a jornada atual de trabalho desses clientes. E aí eu quero automatizar o que ele já faz. E não refazer tudo, gerando mais uma fricção, mais um ponto de resistência ali, né, dentro de todo esse contexto. Eu queria só completar, porque no fundo, o que é isso, Adriano? É sair da zona de conforto. É. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu tenho já o
certificado digital que eu assino há 1000 anos. Uhum. Ai, putz, vai mudar isso aqui, vou ter que buscar não sei na onde. Putz, eu faço implante de titânio há 1000 anos. Você vem com essa história de implante cerâmico Cerâmica. para mim agora? Que loucura é essa? Eu vou ter que buscar componente, vou ter que ler o Uhum. manual? Meu Não, Deus, isso aqui eu tô ganhando viagem para Miami comprando essa caixa. é verdade. Como é que eu vou fazer isso? Vou comprar É. 2, vou ter que buscar. Não vou fazer isso. Então, quem é que está disposto a mudar? Quem é que está abrindo portas para entender que a boca conecta com o corpo? Quem é que está disposto a olhar o que, que esse negócio de inteligência agora que o Uhum. Adriano está falando aí? Uhum. É quem está disposto a evoluir. Uhum. É quem está disposto a ter mais consciência. É quem está Uhum. disposto a olhar para si e falar: cara, isso aqui eu não quero mais. Uhum. Eu vou mudar. E para eu mudar, precisa mudar a saúde, precisa mudar a alimentação, precisa mudar a água que bebe, precisa ver se eu tô comendo chocolate ou tâmara, preciso ver o porquê que tá dando a cárie. Uhum. Gente, mas ela vai ver o que eu tô comendo para saber o que tá Uhum. dando a cárie? Vai É. ter que ver. E quem é que tá disposto a isso Isso, é. hoje? Se eu posso ir na farmácia ou se eu fosse falar para você, põe 32 lentes de contato na minha boca É. e tá tudo certo, toma aqui meu dinheiro. Eu não quero pensar nisso. Isso tem muito a ver com o que eu falei no Putz, começo. Não foi intencional, porque não, a gente não se conversou sobre isso, mas eu comentei justamente, a minha frase de abertura foi que se a gente quiser transformar de alguma forma, a gente tem que transformar os acordos que a gente faz com nós pois mesmos. é, Então, as assim, que é um crenças, né? acordo, né? É, Se você tá tudo. optando por seguir o caminho que já é o mais cômodo pra você, tudo bem. Eu acho que a vida é livre, assim, não tá nada, você não tá fazendo nada de errado. Mas aquilo vai te levar pra um lugar, né? E a não, eu falo assim, portas antigas vão te levar para o mesmo lugar, você vai continuar aí. E Uhum. se quiser continuar, mas vai vir a vida em algum momento que vai balançar. Mas Uhum. você pode arriscar e ficar ali. Portas novas levam para caminhos novos. Então, isso é frequência. Se eu Frequência. planto uma frequência diferente, eu vou ter um resultado diferente. Uhum. Plantações iguais, coisas iguais, até que Uhum. venha um vendaval, leve tudo aquilo e você fique sem Sim. nada. Então eu penso que eu posso ir o quê? Plantando janelas diferentes. Opa, peraí, vou Maravilhoso. ver se há aqui, Uhum. nossa, esse negócio aí de integrativo, esse mercúrio aqui que ela tá falando, Uhum. que eu tô ficando tremendo. Putz, eu tô trabalhando tremendo, Adriano. Uhum. Que será que tem a ver com o mercúrio que aquela menina falou ali que Uhum. tira? Pode ser que sim. Se chegou aí, vai ver se é isso. Sim. Plante coisas diferentes. Agora, o quanto cada um está disposto vai da consciência de cada Maravilhoso. um em buscar ou não aquilo. E eu tenho aprendido o quê? A respeitar. Você quer, tem consciência para vamos mudar? Então vamos, vai dar trabalho? Vai dar trabalho, porque é uma nova construção. Mas quando chegar aqui, não vai ser só dente. Vai ser saúde, vai ser Uhum. amor próprio, vai ser merecimento, vai ser Uhum. autenticidade. Putz, é outra construção. Maravilhoso. É outra construção. Maravilhoso. Gratidão. Assim, eu tive que ser econômico aqui nas minhas perguntas. Realmente tive que me forçar muito aqui a não ficar perguntando infinito, porque, assim, essa parte integrativa é, para mim também é muito curioso, assim, é novo, né? Como é que essas coisas todas se conectam. É o E IA para mim, né? o IA, esse, a gente tá todo mundo no mesmo lugar, né? Assim, só que No somente em assuntos diferentes, mesmo né? lugar. É. Como é que as pessoas te acham, assim, nas redes sociais, nos movimentos? Bom, hoje, como eu disse, estamos em construção total, né? A base foi feita, então nós estamos nascendo de fato. Hoje tem o meu Instagram, que é o mais movimentado, que é o arroba doutora Flávia Carina. Tem o Instagram do Sorriso da Alma também, arroba sorrisodaalma.odontologia. Nosso site está saindo, acredito que dezembro sai o site também. Podcast. Sorriso da Alma, está nas plataformas do YouTube e também está no Spotify. Eu organizo retiros para que a gente possa fazer vivências mais específicas, mais integrais, não só falando da boca, mas de terapias integrativas como um todo, porque eu acredito que a consciência ela está integrada, então terapias
corpo, mente e alma, elas são muito bem-vindas. Sou facilitadora de workshops, então tem muita coisa boa. E me encontra no consultório, no Sorriso da Alma, através de consultas presenciais, hoje consultas online também, para poder entender o que é isso. A consulta online, ela funciona muito bem para entender especificamente, através de uma radiografia panorâmica, eu faço toda a análise pelo um olhar integrativo, que é foco, e quais os procedimentos pela odontologia que eu trabalho, que eu exerço, que pode ser tratado, né? O que aquilo tem a ver com a vida toda que está acontecendo. Então, o online funciona bastante. A gente tem paciente hoje do mundo inteiro. E estou em São José dos Campos, né? Meu consultório presencial é lá. É mais uma ferramenta, como todas, como a IA, como o Wi-Fi, como a internet, é mais uma ferramenta. Quando Mais usada uma. corretamente com consciência, você consegue fazer um trabalho diferenciado ainda, de oferecer Sim. mais uma possibilidade para o seu A paciente. ideia é chegar, né, para todo mundo. Essa é a intenção e a oportunidade que Maravilha. você está dando aqui para mim. Maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez, né? Maravilhoso. Gente, é isso, maravilhoso. Eu também faço aqui o meu jabá, então eu vou pedir aqui para que vocês compartilhem aqui esse vídeo, aperte o sininho para realmente vocês receberem aí novos vídeos. A gente tem feito uma entrega aí semanal de novos vídeos em relação ao tema. O meu Instagram é o @AdrianoNumeriano, então compartilho bastante contextos e assuntos relacionados à inteligência artificial e à parte de saúde. E foi um prazer maravilhoso Prazer aqui meu. conversar com você. Eu adorei mesmo, assim, eu aprendo muito. O meu campo de observação é muito interessante, que eu fico ouvindo cada palavra com muita presença e fico feliz, assim, quando as pessoas disponibilizam tempo para uma conversa, assim. Acho que o podcast é um contexto só, é só um Sim. pretexto, na verdade. É um pretexto para a gente conseguir bater um papo. Então, gratidão, muito obrigado e é isso. Muito Obrigado. grata eu e assim, espero você agora, né? Agora no podcast Sorriso da Alma, porque Vamos lá. essa Essa, réplica ou tréplica, é, como é que faz é, isso? essa troca. Essa troca vai rolar lá. Então eu agradeço a você, a sua escuta. Muito grata por tudo. Gratidão. Obrigado. Gratidão. Obrigada.